a gente pode fechar dizendo: a incompatibilidade administrativa, sob o enfoque administrativo, de auditor a advogado, ela se afirma e é insuperável num único ponto: o direito tributário. Não há questão qualquer relativa a direito civil, direito trabalhista, direito penal, direito do consumidor, que eu seja obrigado a agir ou proceder de uma forma, porque não é da minha competência. Portanto, a minha liberdade, ela se mantém rígida nessas demais áreas do direito, mas não no direito tributário. Nesse, o contraponto é insuperável. Bem, verificamos que no pilar segundo, que é o administrativo, o que existe é um suporte de impedimento, mas a hipótese é de incompatibilidade. Então, confrontando esses dois elementos, é possível verificar que o sustentáculo da incompatibilidade, sobre os dois pilares que nós verificamos, é de impedimento, e ela se mantém como incompatibilidade. Existe um desencontro aí do que a norma estabelece e do que fundamenta o seu surgimento. A abrangência do estudo eu já comentei com os senhores, estou só reafirmando. Realmente, o estudo foi feito com o objetivo de dar uma amplitude maior. Não teria grande relevância se eu fizesse o estudo somente em relação à lei do Estado do Acre. Como disseram, eu estou muito longe de vocês. Mas, analisando a lei do auditor da Receita Federal e o regime jurídico único dos servidores civis da União, foi possível perceber que as normas são de repetição, os demais entes agem no mesmo sentido, então o estudo permitiu a abrangência que eu procurava. Propostas de mudança. Em 98, o projeto de lei 4.529 do deputado Gonzaga Patriota tentou, várias foram as tentativas de alterar esse dispositivo. Isso não é uma questão recente, eu não estou trazendo nenhuma novidade, mas eu me preocupei em olhar o fundamento de cada recusa à alteração. E foi nesse projeto de lei que eu encontrei elementos suficientes para entender a questão da incompatibilidade. Não foi aprovada, ela foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas os fundamentos são muito importantes para o trabalho. E a tese, ela ganhou força principalmente com a Lei 11.419. Hoje o STF e o STJ, eles trabalham com processo eletrônico, não temos mais processo físico. Então, interessante, quem estudou o direito e quem não estudou, colegas do físico, veem isso diariamente, que os prazos processuais, eles contam-se em horas, em dias, em meses. Então, quando contam-se em horas, se o prazo inicia às 9, ele encerra às 9. Se ele começa às 22, encerra às 22. O que a lei, o legislativo procurou foi dar efetividade aos códigos processuais, estabelecendo que o peticionamento e os procedimentos processuais podem ser realizados mesmo depois das 5, que sempre foi uma coisa, mas como você vai fazer isso depois das 5? Bom, então, essa lei ela veio dar uma força maior. E aí eu pude concluir. Exclusive em lides tributárias, demais áreas do direito não sofrem influência do acúmulo das atividades de auditor e advogado. E esse é um outro ponto muito interessante do trabalho. O servidor que acumula essas atividades, ele estará sujeito a duplo controle, tanto de conduta ética quanto de conduta administrativa pela
pela OAB e pela administração a qual ele está vinculado. Mas o trabalho em si só, ele carece de um tempero. E foi em 2007 que eu pude perceber. Os posicionamentos estão mudando. O Conselho Federal da OAB, em 2007, em várias demandas que chegaram, tem deferido carteiras. Hoje não é uma coisa impossível você chegar num estado ou num município e encontrar um fiscal ou um auditor com a carteira de advogado. Mas o que está acontecendo? Eles estão indo contra a lei? Não é isso. A questão não era pacífica. O juiz, no seu livre convencimento, verificou e percebeu exatamente a questão nuclear da incompatibilidade e tem deferido carteiras nos termos do artigo 30, inciso 1º, dizendo esse artigo que ele é impedido de advogar contra a fazenda pública e em questões tributárias. Muito obrigado. Os senhores, nesse momento, que queiram fazer alguma pergunta, podem fazê-la por escrito. Entregue, por favor, a uma das recepcionistas, que nós verificaremos a possibilidade de fazer pelo menos uma delas nesse momento. O tema abordado pelo colega Nabil, de muita, acho que, relevância, inclusive pela nossa questão atual desse congresso, em que estamos debatendo as questões, temas relacionados à administração tributária. E até no painel de logo à tarde, onde estaremos também debatendo sobre a questão da lei orgânica do fisco. É importante essas considerações para que nós venhamos a entender, tirar conclusões sobre situações que devemos pôr também, colocarmos em debate. Enquanto se encaminha alguma pergunta aqui, já temos algumas perguntas, gostaria só aproveitar e fazer uma colocação, que o colega expôs a questão do advogado, essa possibilidade que existe, Porém, no nosso dia a dia, nós verificamos também que o auditor, isso se dá em diversos estados, ele possui uma carga normal de trabalho de 40 horas semanais, em alguns estados até, inclusive, já tem lei a questão da dedicação exclusiva. Então, como ele abordou essa questão ética, e aqui nós também nos colocamos como representantes também de parte da categoria do fisco, gostaria de, como ele falou assim, de colocar pimenta na situação, como é que, vamos dizer, o auditor, mesmo havendo essa possibilidade que ele colocou aqui, como é que a gente sabe que no dia a dia, vamos dizer, um advogado, ele precisa dispor de tempo para fazer suas peças processuais, para dar entrada, como é que ele vai se portar nessa questão ética dentro de um trabalho, sendo dentro de uma secretaria de 40 horas semanais e efetuando também o serviço de advocacia privada. Eu gostaria que o colega, se possível, conseguisse entrar nessa situação aí. Bom, eu já vi os casos das pessoas que utilizam a carteira, conversei com alguns, não é uma questão fácil, eles costumam, o que me falaram, eu estou falando caso prático e eu vou depois me referir ao meu entendimento em relação à lei. Então, eles costumam proceder nos horários fora da fazenda, fora do serviço público, mesmo porque eles respondem por falta funcional, se incorrerem, e a ausência no serviço, sem dúvida, é uma delas. Eles costumam dizer para mim que buscam as causas menos complexas.
sempre que eu converso com eles, eu percebo que tudo é uma questão de organizar a sua agenda. Eu acho que nós vamos sentar aqui e discutir uma manhã, uma tarde inteira. No final do dia, aquele que tem a melhor agenda, a agenda mais organizada, com certeza vai ter produzido muito mais do que aquele que ficou o dia todo discutindo sem uma agenda organizada. Então eu vejo que a organização, que já é uma característica do nosso trabalho, é o ponto-chave disso. Com relação à lei, eu vejo que esse dispositivo legal, a 11.419, que nós estamos vivendo, hoje o judiciário tem metas, ele tem prazo para se informatizar, ele tem prazo para julgar os processos que estão pendentes e ele tem prazo para se informatizar. Então, é uma tendência e a partir daí eu vejo que os procedimentos vão ser praticados da sua casa, né? Salvo as audiências. Por isso, é importante que você tenha sempre uma banca, um grupo, e eles trabalham assim, né? Isso é como eu tenho visto na prática, e o dispositivo legal é esse. Os demais fatores que podem decorrer desse meu comentário seriam, mas se ele fizer o uso do equipamento público para peticionar, isso não acontece. Os órgãos públicos, eles têm controle de acesso, eles têm controle de entrada, controle de saída, eles têm os mecanismos, basta que eles utilizem. Nós temos um Brasil rico de leis. Precisa que as pessoas conheçam as leis e que cumpram as leis. O que se pede não é que passe a mão na cabeça. O que se pede é que dê efetividade. Puna a quem faltar com a sua obrigação. E aquele que não faltar, faz da sua hora livre o uso que bem entender, desde que seja ético. Temos aqui algumas perguntas, né? Vamos a Maria Selma fazer essa pergunta aqui. No caso do aposentado, estará também impedido? Não. Neste caso, seria pelo menos imoral? Tem uma pergunta aqui parecida. Como fica a situação do auditor aposentado? Iria do Sindifisco do Rio Grande do Sul. Vamos fazer logo algumas perguntas, né, para tentar adiantar aqui em relação à hora. Palestrante Nabil pergunta: bacharel em Direito, impedido de inscrever-se na OAB antes da Lei 8.906 de 94, tem que fazer exame da ordem após aposentar-se na CEF? Paulo Ruzel, Sindifisco Santa Catarina. E a outra: parabéns pela sua exposição. Gostaria de saber se há possibilidade de receber a carteira da OAB, mesmo com a expressão incompatibilidade. Geonísio Albuquerque, Sindifisco do Amazonas. Eu vou começar pela pergunta dos aposentados, né? São duas. No caso do aposentado, ele pode advogar. Eu falei que quebraria a apresentação, a sequência da apresentação, por 2 vezes. Vou quebrar a segunda agora. O trabalho tem como base, isso me orgulha muito, uma doutrinadora daqui de Santa Catarina, que é Gisela Gondim Ramos. Busquei uma forma de encontrar, mandei minha monografia, ela respondeu, foi bem atenciosa, mas não consegui, acho que a agenda dela não me possibilitou um horário. Mas ela é uma doutrinadora daqui, era conselheira federal da OAB, participou de muitos julgados que eu analisei. E em relação ao aposentado, não há impedimento. Ela mesma escreve isso, a obra dela, eu aconselho, é o Estatuto da OAB, é uma bíblia, não é uma obra. Então, não há impedimento, o servidor aposentado pode advogar. O auditor aposentado pode advogar. Esse caso do auditor também
eu só quero esclarecer uma coisa, que essas questões não foram objeto do estudo, mas eu estudei. Então, eu vou falar por lembrar da questão, né? Salvo, eu posso cometer algum deslize, mas geralmente, quando eu vi os casos em que podiam, então eu decorei todos. O bacharel impedido de inscrever-se na OAB antes da Lei 8.906. Antes da Lei 8.906, o estatuto anterior ele era mais rigoroso. O rol não era taxativo. Então, ele permitia analogias. Ele dizia o fiscal. E aí, até o fiscal de ônibus estava impedido, estava incompatível. Era assim, era pela interpretação. Depois, no novo estatuto, que eles conseguiram melhorar a redação e colocaram as funções, porque é o cerne da questão mesmo, realmente é o risco que o servidor representa para o Estado, pelo uso das informações que ele tem, pelas informações que ele tem acesso, e o risco que ele representa para o seu cliente. Uma coisa que é muito buscada no direito, na questão, nas lides, é a paridade de armas. Então, se em algum momento eu tenho um patrono que ele se põe em situação de vantagem em relação ao outro patrono, isso desequilibra a lide, e, portanto, essa situação é que tem que ser rechaçada. Portanto, no direito tributário é que esse equilíbrio, a paridade de armas, fica ferido. Então, antes da 8.906, existiu a possibilidade dos estagiários, os que tinham carteira de estagiários, até um ano depois da publicação da 8.906, conseguir a carteira sem realizar o exame. Mas a carteira tem validade de 2 anos. Eu acredito que hoje, em 2010, não exista mais, nem de forma remanescente, ninguém que esteja nessa situação. Então, Paulo, é pouco provável que hoje alguém com a carteira de estagiário... Não, é improvável, é impossível que alguém com a carteira de estagiário hoje consiga a definitiva, e pouco provável que exista alguém ainda com a carteira de estagiário daquela época, porque ela perdeu a validade. Se há possibilidade de receber a carteira da OAB, mesmo com a expressão incompatibilidade. Não, não é. Quando a pessoa quando subsume uma das hipóteses, ela está em situação de incompatibilidade, e o próprio estatuto diz que, nesse caso, se ele fizer o exame, você pode fazer o exame da OAB. Vejam, qualquer um pode concluir o curso, bacharel em Direito, prestar o exame da ordem, aprovar-se, e vai obter um certificado dizendo aprovado no exame de ordem, e aquele certificado não tem prazo de validade. E quando a sua situação de incompatibilidade deixar de existir, por qualquer motivo, e vocês têm liberdade aí para pensar no motivo que venha a ser, então a pessoa faz uso desse certificado de aprovação no exame da ordem e se habilita recebendo a carteira. Então, no caso da incompatibilidade, a carteira ela não é emitida. No caso do impedimento, ela é emitida. Assim, difícil com o Amazonas, né? Nós temos algumas perguntas aqui. Vamos fazer esse bloco, e aí os demais senhores quiserem algum esclarecimento, podem enviar as perguntas que o senhor Nabil estará respondendo por e-mail. Considerando a possibilidade de advogar exclusivo na área tributária, como ficaria a situação, ainda que em outra área do direito, mas em que a outra parte seria o Estado? Outra relacionada. Qual a sua opinião, levando em conta principalmente o valor ético do exercício da advocacia na área do direito tributário por auditor aposentado? O contato com diversos contribuintes, contadores, que a profissão de auditor fiscal
não ensejaria uma indevida captação de clientela, esbarrando no aspecto ético-moral da profissão? E, por último, quer dizer que o auditor fiscal pode advogar, por exemplo, na área de família? Tá, as perguntas são de Olga Miranda, na ordem. Olga Miranda... Elida de Carli. Olga Cláudia Miranda de Alagoas. Graziano. Tudo bem? Colega do encontro de Minas, né? Muito bom, bom revê-la. Eu vou começar por essa, que ela é bem simples. Quer dizer que o auditor fiscal pode advogar, por exemplo, na área de família? Sim. Não tem problema. Como ficaria a situação ainda que em outra área do direito, mas em que a outra parte seria o Estado? Não fica. O artigo 30, como têm sido deferidas as carteiras dos auditores que eu vi, de Estado e município, da União não vi nenhum. Eu vi técnico da Receita Federal que tem a carteira. Inclusive, tem uma briga boa da Procuradoria da Fazenda Nacional que baixou uma orientação, dizendo que seria bom impedir que o servidor, o técnico, obtivesse a carteira. Mas é uma orientação, a Procuradoria da Fazenda Nacional ela não é órgão que define ou influencia as decisões do Conselho Federal. E o Conselho Federal, no uso da sua autonomia, ele deferiu a carteira para os técnicos. Então, mas em que a outra parte seria o Estado, não fica. No caso, se você é auditor, você tem vínculo com o Estado, vamos pensar a seguinte situação. Eu li uma teoria que falava assim, ela tinha 3 posições, a rígida, flexível e uma outra posição que não é totalmente aberta, mas tinha uma outra nomenclatura. Mas a questão é a seguinte, existe na Constituição dispositivo que fala dos repasses constitucionais. A arrecadação da União, ela chega ao Estado e ao município. Portanto, um auditor do município que entra numa lide contra a Fazenda Nacional, ele está ferindo o seu ente, de algum modo, ainda que de forma imediata. Então, essa é a linha rígida, diz que ele não pode atuar contra a fazenda, nenhuma das fazendas. As outras linhas, elas vão abrandando um pouco mais essa aplicação, e diz que o auditor do Estado, o auditor do município poderia ir contra o município, mas não contra o Estado, porque o recurso do Estado chega no município. O exemplo do IPVA. Mas o recurso do município não sai dele. Né? Perdão, eu falei o do município ir contra o município. O do município ir contra o Estado. Seria isso. Né? Então, essa linha mais branda de interpretação do dispositivo, ela não é a majoritária que se mantém mesmo, que está forte, é a que ele não pode ir contra a fazenda e nem em questões tributárias. Essa é a que tem se mantido. Sim, essa aqui é muito boa. Essa daqui, ela é bem interessante. Eu vou ler a pergunta. O contato com diversos contribuintes, contadores, etc., que a profissão de auditor fiscal não ensejam uma indevida captação de clientela, esbarrando no aspecto ético, moral da proibição. Quando eu comecei esse trabalho, eu conversei com um procurador da Fazenda, do DF, ele é do Rio Grande do Norte, conterrâneo dos colegas aqui, Tiago Dávila, e conversava com ele, ele comentou a teoria de Emílio Durkheim. E aí eu lembrei da minha época de economia, já passavam muitos anos, mas eu lembrei. E aí nós conversamos, foi uma conversa muito proveitosa. Mas a captação de clientes me parece improvável, se eu não posso atuar em causa tributária. É irracional, né? Pensar que eu na fazenda vou falar com o contador e com contribuintes e dizer, advogo na tua causa. Mas você é impedido. Entendeu?
No caso, me pareceu mais força da teoria de Emile Durkheim, que diz que existe uma força que tende a preservar o mercado. Então, o advogado ele busca proteger o seu campo de atuação e ele quer tirar concorrência, né? Nesse sentido, vou aproveitar, deixa eu ver se eu trouxe uma estatística aqui bem interessante. Eu tirei a relação de advogados no Brasil, interessantíssima. Esses são julgados favoráveis que eu juntei, eles estão citados na monografia. Todos eles me permitiram estudar a incompatibilidade. Está em algum lugar nessa pasta. Está aqui. Ufa. Bem, nós temos no Brasil, eu tenho por estado também, tá? Temos no Brasil 641.387 advogados. Isso é inscrito. Essa informação ela é segura porque a OAB ela controla bem as inscrições, porque quando você se inscreve noutra unidade federada, que é uma inscrição adicional, você vai, se passar de 5 causas por ano, você vai pagar 2 anuidades. Se você é um escritório que atua em várias unidades, e tem mais de 5 causas, certamente, você paga várias anuidades. Podemos ter aí escritórios de advogados, grandes escritórios, que pagam 27 anuidades para a OAB. Então, esse número, ele mostra a realidade de advogados e confirma que os advogados, eles procuram evitar que mais pessoas acessem o mercado deles. Então, nós devemos pensar isso como uma proteção de mercado também. Devemos estar atentos para isso. A gente recebeu já uma informação, né, que já estamos com horário avançado, tempo esgotado. Nesse momento, então, nós agradecemos ao trabalho técnico apresentado pelo senhor Nabil Ibrahim. Estamos aqui, nesse momento, entregando um certificado. E também aqui um banner devido à sua participação aqui no evento.